noite a todos. Eu quero saudá-los com a graça, com a paz que procede do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de Deus o Pai, que excede todo entendimento, possa guardar nessa noite nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Privilégio meu encerrar aqui com os irmãos esse último sermão. Já o faço com um sentimento de tristeza, não é? Cheguei correndo e saio correndo, né? Cheguei de madrugada e no sábado e já trabalhando e passo o domingo correndo, e quando for às 2 da manhã eu já estou a caminho de casa, tenho compromisso com a minha família amanhã no Rio de Janeiro. Sou muito grato a Deus por todo o carinho, por todo o respeito, por toda a dedicação dos irmãos, por toda a hospitalidade com que tenho sido recebido. Já por 2 vezes tenho estado nesta igreja aqui em Manaus algumas outras vezes, e posso muito agradecer, porque quando aqui estou, tenho desfrutado da hospitalidade do pastor, da igreja, dos irmãos. Eu não vou repetir os nomes que carinhosamente me receberam, mas foi uma aventura gastronômica, não foi? Piscicultura, agropecuária, hoje foi agricultura, só legumes, né? Porque não havia mais condições nenhuma de tentar qualquer outro movimento ali, porque eu falei, Senhor, dá-me alface, tomate, beterraba, cenoura. Dei graças, comi água mineral e o Senhor é bom, né? Porque não está fácil, o pessoal aqui come muito, as bandejas são muito grandes. Levo com carinho, né, essa celebração, registrarei lá na história, né, 2019, 2024, como um tempo precioso que Deus me deu para estar aqui. Lá estiveram o pastor Marcos Petrus, da Igreja Batista Jardim Camburi. Eu o convidei para estar de manhã lá, assumindo o púlpito no meu lugar. E agora à noite o pastor e doutor Fausto, né, Vasconcelos, vice-presidente da convenção, está lá. Eu estava monitorando ele ainda há pouco, mandei um print, disse, estou de olho. Ele falou, eu sei, você não é fácil. E ele está lá pregando nesta noite, já deve ter encerrado o culto a essa hora, para a honra e glória do Senhor. Dito isso, vamos ficar de pé. Quero só agradecer aos irmãos. Tito capítulo 2, vamos juntos ler a palavra do Senhor. Tito capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo, deixa eu assim que abrir aqui, a partir do versículo 11. Tito 2, vamos ler a partir do 11, a grande maioria dos versículos que nós já lemos, já esgotamos bastante da interpretação e das aplicações, mas agora vamos do 2 ao 3 aí, finalizando esse passeio, né, pela epístola de Tito, uma epístola muito preciosa. Já quem estava conosco ontem, caminhou por um líder bem formado, um líder espiritualmente equilibrado, um líder qualificado e por uma igreja doutrinária. Hoje de manhã nós ouvimos alguns sons, não é? Os ecos, não é? Ecos da excelsa graça de Deus. A sua igreja reverberante e pujante, levando e transmitindo como uma caixa de ressonância o evangelho. Falamos do bispo, mas de todos os irmãos, homens, mulheres, jovens, como está na carta no capítulo 2, todos nós desafiados ao testemunho do evangelho. Agora à noite o tema é, para registro do irmão, a graça salvadora de Deus. A graça salvadora de Deus. Repita comigo o tema dessa noite, a graça salvadora de Deus. Lida entre nós é a palavra do Senhor, Tito 2, de 11 a 14, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Os irmãos podem me ajudar a terminar essa última vírgula do verso 14, a partir da expressão um povo, vamos juntos? Um povo, exclusivamente seu, dedicado. Senhor, abençoa a sua igreja amada, igreja que o Senhor tem cuidado há tantos anos. Abençoe o seu pastor, o anjo da igreja, abençoe seus ministros auxiliares, os diretores da educação, das escolas, ó Deus da igreja, os diretores dos ministérios, departamentos, os oficiais da igreja, nossos diáconos,
Que, ó Deus, este seja um tempo de gratidão e de celebração por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja. Nesta noite eu peço por graça e misericórdia que a manifestação da sua graça salvadora esteja sobre este rebanho e por todos aqueles que nos visitam ou nos ouvem aqui ou em casa, que sejam alcançados pela graça manifesta e salvadora de Jesus, já aqui transmitida e revelada através da igreja. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Nessa noite, irmãos, vamos terminar essa série de 3 sermões falando sobre o poder transformador da graça divina oferecida por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Quando pensamos em poder transformador, entendemos o que de fato a graça é: um poder capaz de regenerar pela morte vicária e pelo sacrifício doador de Jesus todo aquele que tamanha graça aceita e recebe. O apóstolo Paulo não trata na epístola de Tito de uma graça que não lhe é comum ou não é conhecida. O apóstolo Paulo sabe bem o que é não merecer tamanha graça e o que é ser alcançado por uma graça que ele nunca procurou. Veja, por exemplo, Atos 8:1. Atos 8:1. Lá encontramos então Saulo consentindo na morte de Estevão. Saulo, na verdade, se não for homicídio culposo, é doloso, participa daquele apedrejamento cruel e sacrifica naquele dia o mártir da igreja de Cristo, Estevão. Ele é um perseguidor da igreja. Ele não é um homem bom, ele não é um homem bondoso, de bom coração, que todos nós possamos dizer que sujeito decente, bonito, representa a divindade entre nós. Não, um homem mau. O texto nos diz em Atos 8:1 que naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja e, na verdade, Paulo é o grande líder deste movimento. Mas em Atos capítulo 9, Atos 9, 1-5, o então Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, referência aos cristãos aqui, tanto homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Mas o texto diz, irmãos, no versículo 3, que enquanto seguia pelo caminho, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor, ele caiu na terra, ouviu uma voz e a voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus. Paulo não está em nenhum momento aqui, atrás dessa graça, realizando em nenhum momento aqui obras que o irmão possa santificá-lo ou beatificá-lo pelo sistema religioso que cultua, adora. Eu sei bem, entendo bem que neste momento era preciso que Deus revelasse a um homem que nada merece, que não seja a justiça e talvez uma vingança e ira de todos aqueles que por ele foram mortos, mas Deus o visita com graça imerecida, graça sobre graça. O que vejo, meus amados irmãos, na epístola de Paulo a Tito, é que Paulo fala e traduz com sua vida algo que compreendeu, graça imerecida. No seu escrito a Tito, nesta carta a ele dirigida, Paulo conta não somente de sua conversão, dizendo, Tito 3, versículo 3, nós também no passado éramos, ele coloca o verbo do passado, insensatos. Paulo sabe o tipo de vida que levou, o tipo de pessoa ruim que ele era, e como por graça e por misericórdia ele foi alcançado, e declara isso, Tito 3:3. Paulo, convertido através da manifestação do próprio Cristo a ele, o buscando como um escolhido, e Deus o tem como escolhido, porque o quanto útil e o quanto precioso é o vaso que Deus escolheu para a história desta igreja. Não fora hoje, 2024, num culto à noite, em pleno 6 de outubro, estaríamos estudando a carta de um homem que Deus tira do descaminho e o coloca no caminho do Senhor. É Deus chamando um escolhido, um ungido, santo seu, para o caminho. Paulo testemunha sobre esta graça e quando vai a conversar com Tito, vai apresentar-lhe a palavra, não faz, irmãos, de forma individual ou num testemunho comum, mas diz Tito 1:3, que ele prega o evangelho
ele testemunha do Evangelho, é uma pregação da palavra de Deus exposta a Tito, Tito 1,4, e Tito se tornou um verdadeiro filho na fé. Seja por uma manifestação do próprio Cristo, o caso de Paulo, seja por uma manifestação de um de seus discípulos, Paulo pregando a Tito, vejo Deus salvando muita gente ainda hoje, desde a igreja primitiva, salvando pessoas. Como Deus chama? Eu consultei a equipe de multimídia, se tínhamos o slide, não sei se temos um slide, onde eu vejo 4 maneiras pelas quais Deus se relaciona com a sua igreja. Eu vejo quando Deus deseja buscar perdidos e trazê-los à salvação, Ele faz convites da terminologia, venha e veja. Ele diz, vinde a mim, e diz mais, todos vós que estáis o quê? Cansados. É o convite, venha e veja, vinde a mim. Ele chama interessados, aqueles que estão se aproximando e ouvindo o Evangelho, a conversão. Depois de convertidos e de passarem pelo processo de responder ao primeiro chamado, ele diz, sigam-me. Ele chama um convertido a tornar-se o quê? Um discípulo de Jesus. Que bonito é olhar a epístola a Tito e perceber que este jovem passa por todo o processo. Ele ouve uma mensagem, um convite e vem, e num caminhar com o apóstolo Paulo, ele começa a ser enviado e começa a ser preparado para uma grande obra do Senhor, se torna um legítimo discípulo de Jesus. E depois há um convite para estar com ele, é o convite do discipulado para que ele se torne um obreiro, um mensageiro, como o caso do pastor Norton e tantos nós aqui, diáconos que servimos como obreiros na igreja. E por fim diz assim, eu os envio, o tempo todo ele vai dizer, ide, eu os envio, vão, não é? Ele vai dizer, um novo mandamento vos dou, e o tempo todo envia a igreja com esta missão, dizendo que nós somos obreiros para levar esta mensagem. Há um outro slide avançando, por gentileza, em que ele vai dizer, venha e veja um convertido, você evangeliza, siga-me, um discípulo, você estabelece, consolida. Paulo está focado numa missão que movimenta a ação inequívoca da graça de Deus a todo homem. Na igreja, quem não passou pelo processo de consolidação? Alguns já se foram, não se consolidaram, não firmaram, não permaneceram. Depois nós temos com ele a questão do obreiro, do andar junto, do caminhar, os 12, e você os vê equipados e preparados, como de 2 a 2, a cumprir a missão, e depois de prontos, diz o texto, eu os envio, ou seja, é o estender da missão, o avançar de todos nós, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como vejo a ação que Paulo então se relaciona com Timóteo, está no próximo slide. Ele faz um caminho, irmãos, ascendente e de crescimento espiritual. O vinde, a força de missão chamando a conversão não crente. O irmão pode abrir aí as setinhas que vai abrir o restante do texto, né? Pode avançar o slide que ele vai preencher, creio que sim. Depois do não crente que você evangeliza, ele sobe a conversão. Depois de convertido, irmãos, você o estabelece, o consolida como um fruto de crescimento, ele se torna um discípulo, vamos avançar. Depois você vai equipar e colocar ensinos, doutrinas, valores, princípios, prepara esse obreiro para a ação do campo. E quando você percebe, esse obreiro tornou-se um grande cristão mundial. O vinde a mim, o ficai, até que do alto sejais revestidos do poder. E o ide, a conjugação de 3 ações de Jesus, vinde, ficai e ide. Quando eu vejo, irmãos, aqui o relacionamento de nosso querido Paulo com Tito, eu vejo todo esse ciclo experimentado tanto por Paulo quanto por Tito. Se o irmão percebe que Paulo, após sua conversão, ao se tornar convertido e discípulo, para ser um obreiro, quem cuida dele? Barnabé. O tempo de preparação para que seja equipado, os 3 anos na Arábia. Você percebe, irmãos, por todo o Novo Testamento, que nossa manifestação graciosa de Deus a nós, que em sua manifestação graciosa, Deus a nós, tem nos feito viver um ciclo de crescimento que nos faça experimentar essa manifestação da graça de Deus. E aqui eu quero apresentar aos irmãos 2 pontos, 2 aspectos, para que entendamos como isso é reproduzido da vida desse pastor, que hoje tornou-se um pregador e um expositor da palavra, não só no Brasil como no mundo, porque tenho vivido este ciclo em que o nosso Deus se manifesta a mim, como pastor e como obreiro, a sua graça salvadora. Primeiro ensino dessa noite, irmãos, podemos tirar o slide e encerrar este momento, é dizer aos irmãos, primeira lição, que a divina graça salvadora se fez disponível a todos os homens.
Tito 2:11, veja a escritura: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Paulo afirma que Tito será um exemplo vivo dessa manifestação da graça de Deus. O que na verdade Paulo está dizendo a Tito é que ele será, Tito, uma das melhores e maiores evidências de que a graça de Deus está sobre ele. Paulo não apenas se tornou uma evidência e uma manifestação da graça, como convoca Tito: seja você também uma evidência e uma manifestação da graça de Deus aos homens. Veja Tito 2:7, confira para você entender o contexto e o conceito que o apóstolo está usando, enquanto os homens manifestam também a graça do Senhor. Tito 2:7-8, seja você mesmo, Tito 2:7, um exemplo de boas obras, no ensino, mostre integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Irmãos, que privilégio nós desfrutarmos de um ensino paulino que chama um jovem pastor a ser um referencial. E denota que o texto, que ele seja de fato, a palavra aqui é epifania, que ele seja de fato uma manifestação à sua geração, de como Deus foi gracioso com ele e como essa graça pode ser experimentada por todo aquele que deseja ouvir o convite à salvação. A antiga vida de toda a humanidade era maculada pelo pecado. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão o que, irmãos? Da glória de Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Paulo sabia e Paulo percebeu, no momento em que foi redimido e salvo por Jesus, quem ele era. Vamos dar uma olhada em Tito 3:3, veja versículo a versículo como Paulo denota o velho homem e como ele percebe que Jesus Cristo faz uma obra de transformação absoluta na vida dele, o apóstolo Paulo, e também na vida de Tito. Tito 3:3, a parte A: eles eram insensatos, veja o texto, pois nós também no passado éramos o quê? Insensatos. 3:3b, eles eram desobedientes, a sua versão deve estar assim, né? Diz o texto: desobedientes e desgarrados. Eles eram, versículo 3, a parte C, a terceira vírgula, eles eram facilmente enganados e engodados pelo pecado. A Bíblia chama de escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Eles eram escravizados, versículo diz, eles eram escravizados por concupiscências e prazeres pecaminosos. Veja o final do verso 3: vivendo em maldade, inveja, sendo odiados e odiando-nos a quem? Uns aos outros. Eu vou perguntar de novo, de manhã perguntei: quem aqui já foi assim? Levante a mão. Quem aqui já foi assim? Quantos já foram essa pessoa? Eu fui. Eu vou levantar as duas. Olha, irmãos, eu era complicado. Se Jesus não me alcançasse, eu era perdido. E você diz: mas um garoto de 9 anos, irmãos, vocês não fazem ideia do poder do pecado na vida de um homem. Alguns aqui fazem, outros não. O pecado é devastador. E o salário do pecado é o que, irmãos? Eu dou graças a Deus, porque o Espírito Santo mostra a Paulo o tipo de homem que ele era, e ele se torna um devedor a esta graça. Ele se sente endividado por esta graça. Ele sabe que Deus quita um débito que ele não pode pagar. Isso é o poder regenerador da palavra de Deus. Isto aqui, irmãos, é a misericordiosa graça de Deus manifesta não somente a Paulo e a Tito, pois aqui tratamos dessas duas conversões, mas a todos os homens. Eu me lembro, irmãos, de um homem escravizado na bebida lá no Mato Grosso do Sul. Eu fui pastor da segunda igreja batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 5 anos. Eu trabalhei naquela capital. Esse porta, esse R meu vem de lá, né? A gente que se identifica tanto com as pessoas acaba voltando para o Rio e o vocabulário ficou e nunca mais saiu, né? Eu tenho sido orientado pelos irmãos do Rio a abandonar os velhos hábitos. Eu falei: esse hábito não dá. Eu me identifico muito com aqueles irmãos, com aquela gente, aquele povo me amou e eu amei aquela igreja com o profundo do meu coração. Eu estou pregando, irmãos, em um momento do culto da nossa igreja lá, uma igreja bonita, um templo bonito como esse, a segunda igreja, são bancos lindos, um templo com aspecto mais para católico, um templo bastante erudito, bem bonito mesmo, quem vai ao Mato Grosso verá. Quando eu estou pregando, irmãos, entra na porta um sujeito mais absolutamente bêbado, completamente destruído, e ele não entra assim, sem ser notado. Sabe como é que é, irmãos? Os irmãos já passaram talvez por isso, né? Ele se fez notar.
E ele começou a falar, e quando eu percebi que o assunto era comigo, e que aquilo não ia terminar bem, e se a operação da igreja entrasse em cima dele, ele seria levado para algum lugar, eu falei, isso não vai acabar bem não. Eu falei, irmãos, vamos parar o sermão por aqui, um minutinho, vamos cantar um hino que o pastor já volta. Aí nós, no meio do sermão, aí nós oramos, começou a cantar um hino, lá fui eu. Aí sentei com ele na escada da igreja lá fora e falei, moço, o que você está fazendo aqui? E perdido e achado, até que eu centrei os olhos dele em mim e falei, olha, a graça de Jesus é suficiente para mudar a sua vida nessa noite. Eu vou levar você lá para dentro, você vai sentar, eu vou colocar a mão em você, você só vai se levantar e falar quando eu tocar em você de novo. Ele fez assim, com a mão toda de bebida, combinado. Eu falei, misericórdia. E eu voltei para o púlpito com aquele cheiro de cachaça, com aquilo tudo na cabeça, a igreja toda olhando, como é que um pastor para o sermão no meio do sermão, né? Só eu mesmo, eu acho que eu sou o único no Brasil a ter feito isso. Naquele momento eu voltei, preguei o evangelho, fiz tudo, e eu fazendo as orações, irmãos, pela mensagem, eu falei, mas Deus vai convertê-lo. Eu fiz o apelo 1, 2 vezes, eu perguntei, ele se converteu? Ele aceitou Jesus? Não. E eu fiz o apelo, outras pessoas vieram, aceitaram Jesus, se renderam e tal, e lá estava ele. E como dito, irmãos, eu fui à porta, cumprimentei todo mundo, ele estava sentado. Até que eu toquei, ele falou, agora posso levantar. Eu falei, ele se lembrou do combinado. Eu chamei-o afora e disse, como está o coração? Ele, estou bem não. Eu falei, tá bom. Ele me deu um cartão, disse onde eu encontrá-lo. Eu fui numa loja de funilaria, trabalha com um negócio de fazer lanternagem de carro. Estava ele lá batendo, pintando, quebrando. Eu fiquei olhando, e ainda um pouquinho melhor. Estava um pouquinho melhor do que no domingo. Não era tão bom não, mas estava melhor. Aí conversei com ele, ele havia dado o cartão, e fui ao balcão e falei, vocês conhecem esse moço? Ele falou, o senhor não sabe, ele é o dono de tudo isso aqui. Eu falei, quê? É ele que é o dono? É, só que ele trabalha aí como um qualquer, porque bebe e tal, e joga tudo fora, e ele fica aí, mas isso aqui tudo é dele, quem cuida é a família, ele fica assim. Eu falei, Jesus Cristo. Irmãos, eu não tive o privilégio de vê-lo, convertido a aceitar Jesus, mas anos depois ele volta lá na igreja. Isso já me narraram depois, né? Eu não estava mais. Mas lá naquela igreja, ele disse, aqui eu fui bem tratado, aqui eu fui acolhido, aqui a graça de Deus se manifestou, e foi ali que ele entregou a vida para Jesus. O que eu estou dizendo, meus amados irmãos, é que às vezes nós não vemos possibilidades, nós não visualizamos o momento, e às vezes nós nos frustramos com o que está acontecendo. Mas uma coisa eu vou dizer aos irmãos, nunca percam a visão, a graça de Deus está sendo manifesta. O irmão pode não ver frutos, pode não ver multidões, pode não ver resultados, mas se você viver o evangelho com integridade e com fé, e se ele for pregado em espírito e em verdade, a graça de Deus está sendo manifesta. Repita comigo, a graça de Deus é isso, irmãos. Quando nós entendemos o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo, nós éramos escravos, nós éramos perdidos, nós estávamos desviados por uma ação que o mal nos cegava, mas por algum motivo, irmãos, em algum momento, eles estavam sendo perseguidos pelo Senhor, Deus estava atrás deles, como está no Salmo 23, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O texto para mim no hebraico é forte, a graça e a bondade me perseguirão. É quando vejo Jonas, fujão, desobediente, tentando um outro caminho, uma outra direção, e a graça insistente de Deus, o amor bondoso de Deus de Jonas, não, e há um peixe grande, um cachalote, alguma coisa, coloca aquele homem nas suas entranhas, cospe nas areias do mar, e ele tem que caminhar e buscar um destino, até chegar ao local, onde ele pregará da misericórdia que Deus tem para ele e para com ele, a todos os povos. Que coisa preciosa, irmãos, é encontrar aqui e entender que neste momento aqui, esta é a mensagem que Paulo está dizendo que Tito precisa levar e que Tito precisa pregar, que ele, Paulo e Tito não eram melhores do que ninguém neste mundo, mas que a graça de Deus, o amor de Deus os alcançou. Eu me lembro de um jovem que numa festa, num apartamento, uma festa terrível, eu contei essa história aqui já. Eu subo num apartamento, irmão, chamado por um telefonema de dentro da casa, o jovem estava tentando saltar-se a suicídio no parapeito do prédio, a polícia o engravatou, prendeu, ele estava endemoniado, amarrou, mãos esperando uma ambulância chegar para aplicar algum tipo de sedativo, para um sossega-leão, para ver se o menino acalmava, uma força absurda. Chamado por alguém da casa que pegou um folheto que estava no chão do carpete onde ele bateu com o rosto, depois de levar um soco do endemoniado, o endemoniado dá um soco nele e caiu. No chão tem um folheto, ele me conta isso. E ele liga, sou eu, né? É a igreja que atende. Lá vou eu.
Cheguei na casa daquele rapaz escravizado. Um dia éramos insensatos. Abro a porta, lá está o policial, o outro aqui na porta, o menino amarrado na cama, estão aguardando vir alguém para dar um sossega-leão, porque ele estava com uma força terrível. Quando eu entrei no quarto daquele moço, a cama se levanta. Ele salta da cama, levando o extrato da cama com ele. Irmãos, já viram aqueles filmes de horror? Se eu tivesse celular, eu filmava para os irmãos verem. Que cena de horror. Eu olhei aquilo tudo e falei, só Jesus para ajudar esse jovem. Eu orei, chamei pelo nome de Jesus, aquele jovem reduz suas forças, reduz sua ação, abre os olhos, percebi que ele estava de volta, e eu falei para o policial, solta, o poço pediu por misericórdia, não solta não. Ele já tinha apanhado daquele rapaz a noite toda. Até que eu apresentei a ele o evangelho, o plano de salvação, a graça de Deus. Eu vi aquele jovem terminar aquele encontro comigo ali na cama dele, orando de joelhos ao Senhor, pedindo socorro a Deus para que a graça de Deus o alcançasse. O que eu estou dizendo, meus amados irmãos, é que essa graça de Deus pode ser nessa noite aberta e dirigida a qualquer pessoa que aqui está. A salvação graciosa de Deus nos é concedida generosamente. A salvação tem o poder, meus irmãos, de produzir um povo que Deus elegeu, escolheu e chamou para si, um povo dedicado à prática de boas obras, para o bem da causa dele, para a realização da obra dele. Essa obra de Jesus Cristo em nós é realizada através da justificação, e ela produz em nós uma certeza, a certeza da esperança da vida eterna. Não há nada mais poderoso do que um crente viver e existir com a certeza de que este não é o nosso fim, e de que nossa história não termina aqui. Tito 3, 4 e 8, versículo 8, Deus nos dá a certeza e a esperança da vida eterna. Tito 3, 4, o apóstolo Paulo vai dizer a Tito, Tito 3, 4, mas quando se manifestou, diz ele, a bondade de Deus nosso Salvador e o seu amor por quem, irmãos? Por alguns, o seu amor por meia dúzia de pessoas, o seu amor por todos. Olha a dimensão teológica de como Paulo compreende a ação e a direção, para onde está dirigida e apontada a graça de Deus, uma graça salvadora e seu amor dirigido a todos os homens. Foi ali que ele disse, Tito 3,5, ele, Jesus, Tito 3,5, ele, Jesus, nos salvou. A misericórdia de Deus, irmãos, hoje deve ser para nós o objetivo que vamos alcançar aqui e entendê-la como tal, que a misericórdia de Deus é a base da salvação que nos vivifica. Tito 3, versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, Tito 3, 5, segundo a sua misericórdia. Se Deus não usasse de misericórdia com Paulo, onde estaria Paulo? Perdido. Teria matado e decepado a cabeça de milhares de cristãos, como por exemplo, o fez Herodes cortando a cabeça de João Batista. Que merecimento tinha Paulo? Que méritos ou créditos tinha o apóstolo Paulo para naquele momento ser alcançado por essa graça salvadora? Ele explica, Tito 3,5, não por obras. Paulo entendeu, pastor Norton, Paulo entendeu, irmão Ezequias, Paulo entendeu, pastor amado, a mensagem. Não por obras, Tito 3,5, de justiça por nós praticadas. Paulo entendeu e ele sabia que não vinha dele, mas por sua misericórdia, ou seja, segundo a sua misericórdia. O Espírito de Deus é o agente da salvação que nos vivifica. É o Espírito do Senhor que pode visitar nessa noite qualquer pessoa que está aqui e dizer a você, você é pecador, o Espírito pode convencê-lo a 3 dimensões, do pecado, da justiça e do juízo. Este é o evangelho que Paulo está nos ensinando aqui. O Espírito de Deus é, na verdade, o grande agente e a única maneira pela qual, vivificados, aceitaremos nossa condição de pecado e perdição. Tito 3,5, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. Versículo 6, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso é a doutrina mais poderosa que uma igreja poderia abraçar. Sabe, irmãos, Paulo compreendeu que a justificação se dá pela graça de Deus, que a esperança da vida eterna são, de fato, junto com a justificação, o grande conteúdo dessa salvação que vivifica o morto e o traz à vida.
Este é o ensino de Paulo. Tito 3,7, compreenda o texto, Tito 3,7, a fim de que, justificados por obras, é isso? Justificados por ações, é isso? Olha o texto, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Neste momento, irmãos, percebemos que boas obras condizentes com a fé são sim, aqui vistas como o resultado. Quando alguém pergunta, como é que eu sei se é crente? Pelos frutos conhecereis. Como é que eu sei se é um cristão? Vejam suas boas obras, porque a fé sem obras é o quê? Morta. Olha o ensino paulino, Tito 3,8, olha o texto. Fiel é esta palavra. E quero que você que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem em quê? Na prática de boas obras. Encontrar você aqui na igreja um cristão improdutivo, comece a chorar. Há algo de errado na regeneração desse crente, porque um crente regenerado, obviamente com Deus regenerado, ele é frutífero, ele será por Deus usado para as obras da salvação. Comprometi aos irmãos, eu vou ao segundo ponto e aqui termino a mensagem. Como eu disse, serão só 2 pontos. Segunda aplicação, a divina graça salvadora capacita os crentes a renunciarem o mal e viverem suas vidas piedosas. Volte agora a Tito 2 e aqui terminamos o sermão. Tito 2, volte agora ao capítulo de Tito 2, vá ao versículo 12 e me deixe terminar aqui a mensagem. Quero concluir ao seu coração. Tito 2, 12, diz assim a palavra do Senhor. Tito 2,12. Quanto aos homens, versículo 12, me corrige, perdão. Ela nos educa, a graça manifesta, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e o quê? E piedosa. Veja que poder tem a regeneração de Deus na vida de um ser humano. Paulo afirma que aquele homem que tem contato com a graça de Deus, ora, Paulo teve pelo próprio Jesus, foi Cristo que o convocou, ora, como Tito, por uma pregação do Evangelho, não importa, Paulo diz isso, não há uma dimensão diferente. Se Cristo alcança, como alguns lá no Irã são salvos porque sonharam, outros são salvos porque estão no cárcere lendo diretamente a palavra, mas como Tito ouviu uma pregação. Não há qualquer diferença na ação, no resultado prático de quem toma uma decisão. Se ele ouviu o sermão, se ele leu a Bíblia, se o próprio Cristo a ele se revela, nenhuma diferença haverá. O que há afirmado na Escritura é que o resultado será uma obra capaz de mudá-lo e de transformá-lo como ser humano completamente. O texto afirma, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e o quê? As paixões mundanas. Diferente da tese que se anuncia por aí que Deus vai nos salvar e vai levar todos aqueles que mesmo morrendo nos pecados mais horrorosos serão salvos, o texto diz que não, que a graça e a evidência da manifestação da graça é uma absoluta mudança na vida espiritual do indivíduo, passando o indivíduo do reino das trevas para o reino quê? Para o reino da luz. Ela nos educa, a graça, a vivermos livres de paixões mundanas. Eu me lembro, irmãos, de estar aqui em junho, de maio a junho, o pastor Valdir está aí, não está? O pastor Valdir estava nesse barco. Lembra que eu peguei uma lancha com o pastor Samuel, e a gente saiu aí contra rio, né? Cada um foi para um lugar, alguns desceram ali do barco e foram direto, e eu fui mais longe. Olha onde eu fui parar, tem uma foto aí, não tem? A equipe tem lá com atenção. Eu fui parar com o pastor Samuel nessa região aí, o chamado Batelão, estava cheio, não sei se a equipe está ouvindo lá, né? A equipe está me ouvindo aí? Eu queria colocar a foto, aquela foto da aldeia, uma aldeia Batelão, lá para o Alto dos Solimões. Irmãos, é muito Cleo ali, você vai ver, Clenilson, Cleildo, Clemilson, Cledilson, eu falei, gente, por que tanto C? E eu achei interessante, perguntei para a esposa, eu pensei que eu ouvi Maria Rita, Cleidiane, eu falei, vocês são irmãos? Ela disse, não, eu sou da outra, Cleidiane, eu falei, por que todo mundo é? Acho que a aldeia toda é Cleide, depois eu vou tirar essa dúvida, vou voltar lá. Eu cheguei lá, meus amados irmãos, eu quero dizer isso para dar um exemplo muito prático, que as pessoas falam assim, olha só, todo mundo aqui no Brasil já ouviu falar de Jesus.
Quem já ouviu essa frase, que aqui no Brasil todo mundo já ouviu falar de Jesus? Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão. Muita gente fala isso, né? Aqui? Não, aqui é muita igreja, é muito pastor. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Eu entrei nessa casa, eu e o pastor Samuel Mota. Já ouviu falar de Jesus? Aí ele pegou lá um negócio de um crucifixo, tinha lá umas cordinhas e tal. Eu falei, já. Eu falei, ok. Eu falei, o que você sabe de Jesus? Eu sei que se eu botar isso aqui na água, eu tenho que botar do lado do barco e tal, eu fico ali fazendo umas rezas, e vai dar muito peixe. Aí eu falei, esse é o Jesus que você conhece. É, isso que eu sei. Mas quem é Jesus para você? Aí ele, é isso aqui. O que a gente começou a perceber é que o sistema religioso e o modelo religioso já tinha chegado. Ele tinha uma foto na parede que mostrava que ele tinha contato com religiões. O senhor está entendendo o que eu estou dizendo? Mas eu posso afirmar que se eu respondesse na estatística, eu, pastor, que conheço a Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, quando o Evangelho do reino for pregado, o quê? Em todas as nações, então virá o quê? Qual é a sentença? Quando o Evangelho do reino. Não é um cartaz, não é um cordão que você entrega, ou uma prática mística que você ensina. Esse aqui é o problema hoje, com a gente entender o que é o Evangelho. Você vai na casa, vê um crucifixo, pronto, está evangelizado. Será? O que é o Evangelho? O Evangelho diz, todos os pecados instituídos estão na graça de Deus. E que para romper essa barreira do pecado, Deus providenciou um sacrifício. Ele nos enviou o seu único filho para morrer na cruz, para quitar um débito, para pagar pelos nossos pecados, para quitar essa dívida. Isso é graça de Deus, dada e doada aos homens. E aquele que em obras de arrependimento, mediante fé, crê, porque a Bíblia diz, se creres com teu coração, se creres, e porque a gente queria pregar para os pais e para a sogra que está lá na foto, ela está lá na ponta, e eu não conseguia, porque a criança pulava, nadava com os botos, voltava molhado. Falei, não vai dar certo. Aí eu falei, pastor, deixe-me tentar uma estratégia. Eu falei, vamos fazer uma peça, e vocês serão os atores principais. Chamei os meninos, aqui irmãos, aqui, pertinho de vocês, 4 dias de barco, pega carona com o Valdir ali, vai lá, vocês vão gostar. 4 dias ouvindo aquele motor ligado, você chega para pregar, tanto que aquele barco balança. Pessoal, o pastor está com Parkinson? Não, é o barco, batendo. Mas quando chegamos lá, falei para as crianças, vem cá. Peguei o pequenininho e falei, eu queria falar sobre Jesus, sobre Maria, e sobre como a ação de Deus na vida de Maria, o nascimento de Jesus e a sua morte nos libertou do pecado. Eu preciso de alguém bem feio para poder representar o pecado. Eu quero alguém bem feio. Aí eles apontaram, o senhor. Eu falei, sou eu mesmo. Eu entendi. Eu orei muito para esse menino não falar isso para minha esposa, que se ela descobrir que eu sou feio, ela pede o divórcio. Mas ele apontou para mim. O senhor, eu falei, sou eu sou o pecado. Aí eu fiquei no meio, coloquei Jesus de um lado, coloquei Maria do outro, peguei mais 2 crianças, chamei de Adão, né, e Eva, falei, aqueles ali pecaram, e por causa dele a gente sofreu o pecado, e a consequência sobre nós. Aí eu falei, tenta você chegar a Deus. Aí eu interrompia, né, fazendo uma cena ali para 3 crianças. No final eu perguntei para eles, qual é o problema que você não consegue chegar a Jesus? É o pecado. Eu falei, isso meu filho, mas tem uma solução. Aí eu me ajoelhei, aí eu encenei a crucificação, falei, Samuel, mete um prego aqui, Samuel, pá, aí mete aqui, pá. Aí eu falei, o Messias morreu, o Filho de Deus veio aqui para salvar você. E naquele momento que Samuel me crucificou ali, que eu me ajoelhei e encenei com as crianças a salvação, eles estavam quase chorando, pensando que eu estava morrendo de verdade. Se vocês entenderam, ele falou, eu entendi. Eu falei, isso é o Evangelho, é Deus que desceu do céu, veio aqui, entregou-se na cruz, essa cruz que você está usando aí para atrair peixe, mas ele morreu numa cruz física, real, para que você pudesse ser salvo, e para que você tenha a vida eterna, a esperança de morar com ele. Naquele momento, meus irmãos, nós fomos orando, e todos eles confessaram com seus lábios, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou, para que eles pudessem ser salvos. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eles ouviram do Evangelho ou não ouviram? Naquele dia, eu tenho certeza, que a eles foi pregado o Evangelho do reino, que até então, naquele momento, eu percebia claramente que não havia chegado àquela casa, àquele lugar, como um agente para a salvação. O que é que Deus faz, irmãos, com a obra da salvação e da graça salvadora? Tito 2,12, ele capacita os crentes a viverem vidas piedosas. Ele capacita os crentes a serem moderados, justos e tementes a Deus. Tito 2,12, a parte B, a segunda vírgula, ele diz assim, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa.
Tito 2,13, ele nos pede que mantenhamos uma viva esperança na volta de Jesus, sabendo que quando Jesus voltar, todos nós estaremos lá para prestar contas, aguardando, diz o texto, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2,14, tornando-se puros, diz a Bíblia, zelosos na prática do bem, como povo purificado por Deus. Verso 14 diz assim: ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado às boas obras. Aí você pergunta: pastor, por que pregamos e ouvimos esse sermão à noite, nós os salvos, nós os crentes? Porque nós só seremos testemunhas de nossa salvação se entendermos tudo o que conosco aconteceu. A igreja não é um clube social, não é um lugar onde nós frequentamos e nos ajuntamos para ter uma carteirinha de membro e fazer parte de um fã-clube. Não, a igreja é um lugar de salvos e regenerados. Tito 3,5, veja o que aconteceu, Tito 3,5. Vou começar no 3,4. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por nós, versículo 5, você vai falar a primeira frase junto comigo. A primeira frase do versículo 5, Ele nos salvou. Ele nos salvou. Não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Há uma outra frase aí, diz assim: Ele nos salvou. Mediante o quê? O lavar regenerador, renovador do seu Santo Espírito. Versículo 6, irmãos, olha que obra o Senhor fez na minha vida e na vida de todos os que creem em Jesus. Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Ele derramou sobre nós o Espírito Santo ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, por um motivo, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aí eu me lembro de Milton, chamado Milton, num presídio de Bangu 1, condenado a viver todos os últimos anos da sua vida num presídio de segurança máxima no Rio de Janeiro, com uma ficha criminal que quando você puxa lá o boletim, aquilo sai rolando, tão grande que é. Lá um dia cheguei, preguei o evangelho àquele moço feio, sujo, perdido, confuso, dizendo para ele que não tinha qualquer esperança. Pensei que ele queria me subornar, houve alguns entreveros entre mim e ele, mas no final consegui deixar a ele a palavra de Deus. O texto que deixei foi cantado pelo coral aqui hoje. Eu quero ser um vaso novo. Eu li Jeremias 18, irmãos, com um sentimento de que eu soprava sobre ele um fôlego de vida. Eu li Jeremias 18 como se minha boca e meus lábios pudessem proferir a ele algum sentimento de esperança que um dia eu recebi e Cristo me alcançou. Eu confiava que aquilo, de alguma forma, algum dia, por experiência que eu já vivi, daria resultado. 15 dias depois eu volto àquele presídio, aquele homem está com uma canção, uma letra escrita de uma canção em que ele se converteu naquele dia, lendo a Bíblia e o Evangelho que ouviu. Ele escreve uma canção, um samba canção, foi um samba mesmo, eu não tenho vergonha de dizer isso, ele estava em processo de regeneração também do estilo musical, né? E ele diz assim: me usa com teu poder, transforma todo o meu ser, faz de mim vaso novo eu quero ser. À noite em que eu sonho e acordo, eu ouço esse samba. Irmãos, pastor Batista ouvindo samba. Eu ouço nos meus sonhos, porque o samba daquele moço conta a história de sua vida. Eu estava morto e revivi. Eu estava perdido e fui achado, porque a graça de Jesus me alcançou. Eu tenho o privilégio de acompanhá-lo. Saiu do Rio, estudou, foi para regime semiaberto, foi para o regime aberto, estudou, se formou em teologia, virou obreiro da Assembleia de Deus, estava pastoreando em Barbacena, a última hora que tinha notícia, um pastor assembleano para a glória de Deus. E eu perguntei: como, Senhor? Como Paulo, imerecida graça que nos alcançou. Você pode dizer: mas eu não sou bandido, não sou traficante, eu não sou da prostituição. Não, filho, mas você é um pecador. E se nessa noite você entender que essa graça do Senhor está liberada a você, a sua casa, a sua família, eu faço um apelo ao seu coração: renda essa graça de Jesus. Nós vamos cantar agora uma canção que diz: preciosa graça de Jesus. Eu queria cantar, Ezequias, só a primeira estrofe, por enquanto, só o início, e nós vamos orar. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria cantar essa canção com você, a dizer a Jesus assim: faça como hino de gratidão: Senhor, eu te louvo,
por aquele dia em que tive contato com o Evangelho e que a graça salvadora de Jesus entrou em meu coração, abriu meus ouvidos para que eu pudesse compreender, e meu coração para que eu pudesse entender, e minha mente, de que realmente só Jesus pode salvar. Os que vão agradecer vão louvá-lo, e aqueles que estão aqui conosco que ainda não têm e não passaram por essa graça salvadora, façam um apelo, comece a orar agora pela sua vida, pelo seu futuro e pela sua salvação. Vamos cantar apenas a primeira estrofe, interrompendo, e já volto, depois cantaremos, depois todo ele, para o nome do Senhor ser exaltado aqui.